O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus é rejeitado em Nazaré. E recorda o episódio que nós ouvimos, a longa narrativa da primeira leitura, a cura de Naamã, o sírio. O que é que esse Evangelho pode nos ensinar? Vejam, ninguém pode reclamar de Jesus e dizer que ele não era um bom pregador. Jesus, se existia alguém que sabia pregar, sabia falar as coisas, tinha oratória, tinha pedagogia, era Jesus. Sua palavra era sublime, sua doutrina elevada, a todos atraía. Mas por que é que o povo de Nazaré se revolta contra Jesus? Vejam, isso daqui é uma realidade que nós temos que ter sempre em mente, porque pode ser que se aplique a nós. Se nós não temos virtude, a verdade, quando ela se apresentar a nós e for dolorosa, nós iremos rejeitá-la. Explico. Jesus disse que a verdade liberta, a verdade salva. E é isso mesmo. A verdade, conhecer a verdade, é nós nos libertarmos de muitas coisas. Mas Jesus não prometeu que a verdade iria ser agradável. Vejam, aqui nós temos uma coisa que, para a gente aprofundar isso e aplicar na nossa vida, eu sempre gosto de fazer uma comparação com os animais para você entender quem é você. O ser humano, ele é capaz de ver verdades que os animais não enxergam. Por exemplo, você é capaz de enxergar que por causa de uma inflamação, uma infecção ou uma pedra nos rins, você precisa tomar uma injeção dolorosa. Essa injeção dolorosa, você sabe que ela é uma cura para os seus males. E você se dispõe. Você quer. Você diz ao médico, diz ao enfermeiro, por favor, pode aplicar a injeção. Vejam, nenhum animal é capaz disso. Nenhum animal é capaz de sair da lei escravizante do cérebro. A lei com a qual o cérebro nos escraviza é: foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. É assim que agem as crianças, é assim que agem os animais.
Isso é escravidão. Mas a verdade, até mesmo no sentido muito corriqueiro da palavra, nos liberta. Porque uma vez que a minha inteligência, coisa que os animais não têm, uma vez que a minha inteligência vê uma verdade, mesmo que seja dolorosa, eu tenho a liberdade, ou seja, a vontade livre, coisa que os animais não têm, de me inclinar na direção daquela verdade. Então, a injeção dói, mas a minha vontade diz, porque a inteligência iluminou e disse, isso é bom, a vontade diz, aceita. Ou então você tem um prazer, sei lá, uma tentação sexual, o seu cérebro diz, busca o prazer, mas a sua inteligência diz, eu não vou trair a minha família, e você inclina a sua vontade contra o prazer, na outra direção. O animal, ele fatalmente, o animal, ele necessariamente, o animal de forma escravizante, foge da dor e busca o prazer. Você dá uma chicotada, ele corre. Você bate com o jornal e diz, ele sai correndo, mesmo que a dor só seja psicológica. O cachorro não sentiu a dor, mas você bateu com o jornal, psicologicamente ele já sentiu a dor e já saiu correndo. Foge da dor, busca o prazer. Não adianta você ficar fazendo discursos de fidelidade matrimonial para um animal. Quando ele vê o outro animal no cio, ele não quer saber. Busca o prazer. É escravizante. Essa lei é escravizante. Ora, Deus, desde o princípio, desde Adão e Eva, disse para Adão e Eva, conheçam essa verdade. Eu estou dizendo para vocês uma verdade. Se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. Isso vai fazer mal, vai trazer para vocês uma morte pior do que a morte física. Será morte eterna. Não comam. Mas chegou a serpente. A serpente contando uma história que se adequava mais ao busca o prazer. Olha como esse fruto é bonito. Mas Deus disse que não pode. Que nada. Então você tem aí duas aspas, verdades. Claro que é só uma verdade, mas você tem duas pessoas dizendo coisas. Deus está dizendo uma coisa, o diabo está dizendo outra. E você que não tem virtude, escolhe a verdade mais prazerosa. Verdade. Não é verdade. Então vejam a escravidão na qual entraram nossos primeiros pais. É impressionante a gente notar que Adão e Eva não tinham pecado ainda eram imaculados, mas não tiveram virtude para abraçar a verdade dolorosa. A verdade dolorosa de que se eu comer isso vai me fazer mal, mas eu quero comer, mas não pode, mas eu quero, mas não pode. Não tiveram virtude de dizer não à tentação. É aí que nós vemos o Evangelho de hoje. Os habitantes de Nazaré cresceram com Jesus.
É muito humilhante para eles que eles tenham passado 30 anos do lado do Messias, de Deus encarnado, do Filho do Eterno, e não tenham notado. É humilhante para eles que agora toda a Galileia se move para ver Jesus, para ver os milagres que Ele opera, para ouvir a doutrina que Ele ensina. É humilhante para eles que eles estejam recebendo de lá de fora, de estrangeiros, entre aspas, a notícia de que o seu compatriota, o seu conterrâneo, aquele menino que brincou nas ruas de Nazaré, é o Messias. Mas como assim o Messias? Ele estava na nossa sinagoga todo sábado. Como assim o Messias? Ele brincava com meu filho na rua. Como assim o Messias? Ele fez para mim uma porta, ele fez uma mesa, ele fez umas cadeiras. Como assim o Messias? Os habitantes de Nazaré encontraram a verdade, mas aquela verdade lhes provocava uma dor psicológica, chamada orgulho ferido. Não pode ser. Não pode ser que todo mundo esteja enxergando a verdade e nós tínhamos a verdade aqui debaixo do nosso nariz por 30 anos e desprezamos a verdade. Os habitantes de Nazaré tinham uma escolha: abraçar a verdade junto com a dor de que ela estava lá, mas eles não tinham percebido, ou salvar a sua imagem, salvar a sua fama de inteligentes, perspicazes, astutos, e condenar Jesus, condenar a verdade e rejeitá-la. Vejam que é a isso que se reduz muitas vezes o entrave que impede a conversão de algumas pessoas. Tem pessoas que, para se converter, precisam humildemente assumir para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho: eu errei durante 30 anos. Isso é humilhante. Você dar o braço a torcer a sua esposa que ia à igreja durante 30 anos e você ficava em casa assistindo futebol. Agora você começou a ver que Jesus é o caminho, que a igreja tem razão, que os ensinamentos que a sua mulher seguia eram verdadeiros. E agora, o que é que eu faço para disfarçar? O que é que eu faço para que ninguém note que eu estou dando o braço a torcer e dizendo: minha mulher tinha razão há 30 anos e eu fiz ela sofrer, persegui, não aceitei? Vejam, a verdade liberta, mas a verdade muitas vezes dói, humilha. Com a verdade você vai ter que dar o braço a torcer. Você vai ter que dar o braço a torcer àquele seu amigo chato, aquele seu vizinho chato, que passava com o terço na mão e o livrinho de orações. Vamos para a igreja? Não, vai para a igreja, o quê? Você vai nas barras da saia de padre. Você vai ter que humildemente chegar e dizer: você tinha razão. Você estava certo e eu estava errado. Durante anos eu tripudiei, durante anos eu xinguei você. Você estava certo e eu não tinha razão, eu estava errado. Os habitantes de Nazaré caem na armadilha do diabo. Na armadilha do diabo, que
lhes propõe a escolha entre o prazer de salvar a sua autoimagem e a dor de abraçar a verdade. Meus irmãos, toda conversão é aquela humilhação do filho pródigo que diz: caí em mim mesmo. Na casa do meu pai os empregados são mais bem tratados. Vou me levantar. E aí ele então prepara o seu discurso de humilhação. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como empregado. É humilhação, mas essa humilhação libertou. Essa humilhação libertou. Deus nos conceda a graça de todos os dias, sempre estarmos dispostos a dar a mão à palmatória e dizer: errei, perdão. Não queiramos salvar as aparências, queiramos salvar a nossa alma. Quem que você quer salvar? Você quer salvar a sua alma ou você quer salvar as aparências? Os habitantes de Nazaré estavam dispostos a matar Jesus, lançá-lo de cima de um abismo, para salvar as aparências e dizer: ele é o impostor, nós é que estávamos certos. Vejam a soberba humana. A soberba é assassina. As pessoas são tão sem virtudes que estão dispostas a matar antes de dar o braço a torcer e dizer: Jesus tem razão, eu pequei, eu errei, vou mudar de vida. Peçamos a Ele essa graça de todos os dias de nossa vida termos essa capacidade, a graça que sustenta a virtude de todos os dias nos arrepender de nossos pecados e dizer: sim, dolorosa que seja, a verdade liberta, a verdade nos salva.